Depois de um 2025 incrível para os investimentos, a grande pergunta no ar é: e agora? Como a gente se posiciona para 2026? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente montar esse quebra-cabeça de 2026, a gente vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, o cenário macro, que dita as regras do jogo. Depois, vamos mergulhar na renda fixa, ver o potencial da bolsa, dar uma olhada lá para fora, na diversificação global, falar sobre proteção com ouro e FIIs e, no final, juntar tudo numa estratégia completa. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o terreno que a gente está pisando. E o nosso mapa aqui são as projeções do Boletim Focus, lá do Banco Central. É daqui que parte toda a nossa estratégia para 2026. E olha só, aqui está um número que muda tudo: 12,25%. Essa é a expectativa do mercado para nossa taxa Selic no fim de 2026. Pensa bem, a gente está saindo de um patamar de 15%. Essa queda de juros é o grande motor que vai ditar para onde o dinheiro dos investidores vai fluir. Do outro lado da balança está a inflação. A previsão é de 4,05%. Apesar de ser uma queda, ainda está um pouco acima do centro da meta. E o que isso quer dizer? Que proteger o poder de compra do nosso dinheiro continua sendo super importante. E o motor da economia, o PIB? A projeção é de um crescimento de 1,8%. Sabe, não é aquele crescimento explosivo, mas indica uma estabilidade. E isso pode ser um ótimo sinal para empresas mais consolidadas e setores que são mais resilientes. E o dólar, hein? A aposta do mercado é que ele fique ali, estável, na casa dos 5,50. Mas atenção! 2026 é ano de eleição. E, historicamente, isso significa uma coisa: volatilidade. Então, é bom se preparar para algumas chacoalhadas no campo. Então, juntando todas essas peças, a gente tem a foto completa de 2026, um ano de transição. Juros em queda, inflação mais controlada e um crescimento moderado. É em cima desse cenário que a gente vai construir a nossa estratégia de investimentos. Bom, com os juros caindo, a primeira pergunta que todo mundo faz é sobre a renda fixa. Será que ela perdeu a graça? Vamos ver como a estratégia precisa mudar? Essa é a grande preocupação de muita gente. Mas olha, o fim da era da Selic, a 15%, não é o fim das oportunidades de jeito nenhum. O que muda é o jogo. Aquele ganho fácil, diário, do CDI alto, dá lugar a uma partida mais tática, mais estratégica. Então, a jogada inteligente aqui é mudar o foco. Em vez de só ficar ali colado no CDI, a grande oportunidade está em travar essas taxas que ainda estão altas hoje. Como? Em títulos pré-fixados e naqueles atrelados à inflação, os IPCA+. É como se a gente garantisse um super rendimento lá na frente, que vai se valorizar ainda mais conforme os juros da economia forem caindo. Agora, vamos para a Bolsa. 2025 foi um ano espetacular. Pelo menos nos números. Mas, curiosamente, muitos investidores nem sentiram isso. Por quê? Vamos entender esse tal de rally silencioso. E aqui está o pulo do gato para entender 2025. Por que tanta gente perdeu essa alta de mais de 30%? É simples. A Selic a 15% era um porto seguro tão bom, tão rentável, que segurou o investidor brasileiro na renda fixa. Quem empurrou a bolsa para cima foi o capital estrangeiro. Foi, literalmente, um rally de gringo. E para 2026, as projeções apontam para um potencial de quase 20% de alta. A lógica é bem direta: com os juros da renda fixa caindo, o retorno que a bolsa pode oferecer se torna muito mais atraente na comparação. O dinheiro, naturalmente, começa a migrar. E onde que podem estar as melhores oportunidades? Principalmente em setores muito ligados à nossa economia interna, sabe? Pense em empresas de infraestrutura, locação de veículos, educação. São negócios que ganham muito quando os juros caem e o crédito fica mais barato para as pessoas e para as empresas. E aí, essa análise está ajudando a clarear as ideias para 2026? Se sim, não esquece de deixar aquele gostei e de se inscrever aqui no canal. Assim, as próximas análises chegam em primeira mão. Agora, vamos abrir um pouco o nosso horizonte, porque um portfólio forte de verdade não se limita a um único país. Esse número aqui deveria mudar a perspectiva de qualquer investidor. O Brasil representa menos de 2% do mercado financeiro mundial. Isso quer dizer que 98% das empresas, das inovações e das oportunidades de crescimento estão fora daqui. Ficar só no Brasil é como ir numa festa gigantesca e ficar só na porta.
E hoje, através dos BDRs, fica muito fácil investir em líderes globais de setores como inteligência artificial e saúde, que, vamos ser sinceros, não têm representantes tão fortes aqui na nossa bolsa. É a forma mais direta de acessar as grandes tendências que estão moldando o mundo. Bom, já falamos de ataque, de oportunidade, agora vamos falar de defesa. Ativos que podem proteger a carteira e ainda gerar uma renda, ouro e fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, a gente está vendo uma grande virada de chave. Os fundos de papel, que investem em dívidas e que brilharam com os juros altos, estão dando espaço para os fundos de tijolo. Estes investem em imóveis de verdade, e muitos deles estão sendo negociados com um belo desconto em relação ao que realmente valem. Isso cria uma janela de oportunidade bem interessante. O ouro brilhou forte em 2025, e a sua função como um escudo protetor só aumenta em 2026. Num mundo cheio de incertezas, tanto políticas quanto econômicas, ter uma parte do patrimônio em ouro funciona como uma verdadeira apólice de seguro para a carteira. Certo, analisamos todas as peças do nosso quebra-cabeça. Agora, como a gente monta tudo isso numa estratégia que faça sentido? Vamos para o plano de ação. Resumindo, então, a estratégia para 2026 se baseia em 5 pilares. Na renda fixa, ser mais esperto e buscar taxas melhores em títulos longos. Nos FIIs, o foco é no tijolo e nos descontos. Nas ações, ser bem seletivo. E para a segurança, diversificar lá fora e manter aquela posição em ativos de proteção como o ouro. Essa é a estrutura para navegar 2026 com mais segurança. Muito obrigado pela companhia nesta análise. O cenário está traçado, as peças estão na mesa, mas a grande questão que fica é: qual movimento vai ser o mais decisivo para as carteiras de investimento em 2026? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá.